Olá! Hoje vamos trabalhar circunferência com a professora Werlane Abreu. Vamos definir o que é uma circunferência, o que é o raio, o que é o diâmetro e o que é uma corda. Circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é uma figura formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse ponto. O ponto fixo, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de centro da circunferência. Observe a circunferência que está ao lado. Ó. A gente tem o ponto A, o ponto P e o ponto R, que estão aonde? Estão sobre, ó, a linhazinha verde. E a gente tem o quê? O ponto fixo. Quem é o ponto fixo? É o ponto O. Significa dizer o quê? Que o ponto O está da mesma distância a quem? Ao ponto A, ao ponto P e ao ponto R. Existe o quê? Estão a distância fixa. Cada um está onde? Está a mesma distância. Então, o ponto O a gente vai chamar o quê? De centro da minha circunferência. Ele é o centro da minha circunferência. Por quê? Porque ele é um ponto fixo. Os pontos A, P e R estão o quê? Estão a mesma distância fixa do centro da circunferência, que é o ponto O. Então, com isso, a gente vai poder fazer o quê? A gente vai poder ter nossos raios, que é o quê? O raio é o quê? A mesma distância do centro ao ponto, que serão o quê? Alguns segmentos. A gente tem o segmento OA, que é a distância de quem? Do ponto O ao ponto A, vai ser o meu raio. De OP também vai existir outro raio. E de OR também é outro raio. Aonde esses raios vão ter o quê? Vão ter o mesmo tamanho, tem a mesma medida. Eu tenho o ponto O, que é um ponto fixo, e tem o quê? E tem uma distância fixa aos pontos que estão ao redor. Definimos o que é uma circunferência. É uma figura formada por todos os pontos de um plano e estão aonde? Estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Raio de uma circunferência. O que será esse raio de uma circunferência? O raio é um segmento de reta que possui uma extremidade no centro da circunferência e a outra em qualquer ponto que pertence o quê? Que pertence à circunferência. Eu tenho o centro, que é o O, que é um ponto fixo, e eu tenho o quê? Eu tenho ao redor dele os pontos A, B, C, D e E, que são os pontos de quem? São os pontos da circunferência. Eles estão o quê? Eles estão a distância fixa. Significa dizer o quê? Que de O até A tem uma distância, de O até B a mesma distância, de O até C a mesma distância, de O até D, a mesma distância, de O até E, a mesma distância, e de O até F, a mesma distância. Então, isso vai ser quem? Vai ser os raios. Vamos poder formar o que? Os segmentos que formam os raios. OA, OB, OC, OD, OE e OF. A gente vai poder também dizer o quê? Em uma circunferência, podemos traçar o quê? Infinitos raios e todos serão congruentes. Qualquer ponto que eu traçar, que seja do centro até a extremidade, eu posso traçar o quê? Infinitos. Pode existir infinitos pontos. E todos esses pontos serão o quê? Serão congruentes. Significa dizer o quê? Que eles vão ter o mesmo raio. Eu vou ter o meu raio e eu posso traçar o quê? Infinitos pontos. E todos eles vão ter o quê? Vão ter o mesmo valor. Quando duas circunferências possuem os raios com a mesma medida, dizemos o quê? Que as circunferências são o quê? Congruentes. Eu tenho a primeira circunferência, eu tenho o O, ponto O que é fixo, até P. Vai formar o quê? O meu raio. Meu raio tem o quê? O mesmo valor de quem? Eu tenho o ponto O', que é o centro, e o ponto P, que é a extremidade. Ele vai ter que distância? Vai ter a distância R'. Se a gente tem R igual a R1, significa dizer o quê? Que minha circunferência tem um centro o quê? Congruente. A circunferência o quê? O'.
Os meus dois raios são o quê? São iguais. E as minhas circunferências também serão iguais. Por quê? Porque os raios são iguais. Raios iguais, circunferências iguais. Congruentes quer dizer igual. Corda, diâmetro de uma circunferência. A corda e o diâmetro são muito importantes e são elementos o quê? Relativos a uma circunferência, porque cada circunferência vai ter a sua corda e o seu diâmetro. O que é corda? Corda é um segmento com extremidade entre o quê? Entre dois pontos de uma circunferência. Se eu tenho dois pontos, são duas extremidades da minha circunferência. Passou pelo centro? Não. Então, se não passou pelo centro, ele é considerado o quê? É considerado corda. Então, eu tenho AB, uma corda, eu tenho CF, outra corda, e eu tenho DE, outra corda. São exemplos do quê? De corda. Tenho duas extremidades, não passou pelo centro da circunferência, é chamado de corda. O que vai ser diâmetro? O diâmetro é um segmento com extremidade entre dois pontos distintos de uma circunferência, só porque ele passa por onde? Ele passa pelo centro. A gente tem o quê? O segmento AC e tem o segmento BD. São o quê? São o diâmetro da circunferência O. Por que eles são o diâmetro? Porque ele passou no centro da minha circunferência. Corda não passa pelo centro. Diâmetro passa pelo centro, tá bom? Então, podemos o que? Observar que uma circunferência qualquer de centro O e AP, sendo pontos de uma circunferência, a gente vai poder o que? Identificar quem é o raio, quem é o diâmetro, tá bom? O diâmetro é 2 vezes o raio. A gente pode dizer o que? Que o diâmetro é o dobro do raio. E alguns problemas quando aparece o diâmetro, se a gente quiser encontrar o raio, basta dividir por 2. Eu tenho a O, que é o quê? É o raio de medida R. Eu tenho OP, que também é o raio. E eu tenho AP, que vai ser o quê? Vai ser uma extremidade que vai passar pelo centro da minha circunferência. Então, esse AP vai ser quem? Vai ser o diâmetro que eu vou ter. O diâmetro de medida dele. Por isso que a gente está dizendo o quê? Que AP é igual a quem? É igual a O mais OP. Quando a gente soma, a gente encontra o quê? D igual a 2 vezes o raio. Por isso que a gente fala o quê? Que o diâmetro é 2 vezes o raio da minha circunferência. Observe a figura e responda. Quais são os segmentos de raios? Quais são os segmentos de corda? E quais são os segmentos de diâmetro? O que é um raio? O raio vai ter que ligar do centro da circunferência até um ponto na extremidade. Então, a gente vai observar, primeiro, quem é o centro. Quem é o centro? O centro é O. Professora, toda atividade o centro vai ser O? Não. Pode mudar de letra. Você tem que observar que o centro ele sempre estará onde? No meio da circunferência. Então, ele será o centro. E ele vai ligar até onde? Até a extremidade. Onde vai ter a extremidade? Na borda da circunferência. E aonde eu vou ter o quê? Vai estar a mesma distância. E a questão que é que vocês coloquem os segmentos. Então, eu vou observar que o segmento que eu vou ter primeiro é O, E, O, F e O, M. Serão quem? Serão os 3 raios que na minha figura existe. Por quê? Porque eles estão ligando do centro até uma extremidade. Lembrar que todos vão ter o quê? O mesmo valor. Depois, a gente vai ter os segmentos de corda. O que é um segmento de corda? É um segmento que liga de uma extremidade até a outra da circunferência, só porque não passa pelo centro. Vai ligar de uma extremidade até a outra e não vai passar pelo centro. Quais são as extremidades que não passam pelo centro? É G e M. Esses segmentos, eles não passam pelo centro. E eu quero quais são os segmentos de diâmetro. O diâmetro vai passar o quê? Vai passar pelo centro da minha circunferência. O único que passa pelo centro é o segmento EF. Agora a gente vai para a nossa atividade. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, para questionar lá no grupo.